Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Aprendizado Contínuo, pessoal. Hoje nós vamos falar de um hábito muito importante, que é o quinto hábito, que é o hábito procure primeiro compreender, depois ser compreendido, Talvez você já foi aquela pessoa que sempre colocou a carroça na frente dos bois. Talvez você sempre foi aquela pessoa que atropelou a fala do outro, ou que apenas fingiu que estava ouvindo a fala do outro e já estava ali com uma resposta predefinida, ali preparada. Hoje nós vamos falar desse hábito que, ao meu ver, é um dos hábitos mais importantes. Existe um versículo bíblico, e aqui eu vou só fazer uma conexão. Eu estou com a Bíblia aqui aberta no livro de Provérbios, por exemplo. Existe um provérbio no capítulo 18, versículo 13, que diz assim: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Ou seja, aquele que responde antes de ouvir comete tolice. Estultícia aqui significa tolice. Então, ouve bem esse vídeo aqui que eu estou preparando para vocês. Procure compreender bem para que depois você venha a dar aí um parecer, viu? Então, eu fiz só apenas uma conexão aqui com esse versículo aqui, mas nós vamos falar aqui exatamente desse livro, que é a continuação. Vou só mostrar aqui para vocês rapidamente. Nós estamos falando aqui do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, esse hábito aqui é de suma importância para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento. Se você ficou até aqui, seja muito bem-vindo, e eu já lhe peço que se inscreva em nosso canal para que nós possamos cada dia mais trazer conteúdo relevante aqui para você. Vamos para o texto. Eu mastiguei bem o conteúdo, pessoal, e aqui eu peguei os pontos principais do livro. É um livro de mais de 200 páginas. E aqui eu estou pegando as partes mais importantes do livro. É por isso que você está vendo dessa forma, viu? Então, quinto hábito: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Esse é um passo fundamental. O autor, Covey, ele vai citar Pascal aqui, por exemplo. Pascal tem uma frase muito linda aqui que ele diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, nós temos que ter cuidado de falar as coisas por impulso. Qual é o nosso hábito natural? O nosso hábito natural é de não querer entender o que o outro está falando. Às vezes você apenas espera o outro terminar de falar para depois você rebater. Mas dificilmente as pessoas vão ouvir alguém com o intuito de entender a outra, com o intuito de compreender a outra pessoa. Eu já cometi muito esse erro, confesso para você. Já trabalhei numa oficina de motos e eu lembro que sempre quando surgia uma questão ali, algum problema, eu sempre já ia atropelando, já falando meio de coisas e colocando a carroça na frente dos bois, como tem o ditado, E enfim, qual era o resultado disso? O resultado disso é que sempre eu quebrava a cara, sempre eu passava vergonha, igual o versículo bíblico aqui, eles também já afirmam, E aqui o autor, ele continua no próximo tópico que você pode acompanhar aqui pela seta, viu? Então, se você deseja realmente ser eficaz no hábito da comunicação interpessoal, ou seja, entre várias outras pessoas, não pode tentar fazer isso contando somente com a técnica, Ou seja, você não pode fazer isso, eu sei falar bem, eu sou uma pessoa que sei me expressar de forma correta, eu sou uma pessoa que tem uma linguagem muito fluida, tem uma linguagem boa, etc e tal. Não, isso não basta, Porque as pessoas pensam que boa comunicação é só falar bem. E aí você está enganado, Você está enganado nesse ponto. Se você acha que tem uma boa comunicação é apenas saber falar bem, você está estritamente enganado. E aqui ele continua: precisa desenvolver
a capacidade de ouvir empaticamente, com base em um caráter que inspire verdade e disponibilidade. É porque para você ouvir o outro, você tem que ter tempo, né? Você tem que ter disponibilidade. É você entender o contexto da fala do outro, ouvir atentamente, né? Então vamos partir aqui para o próximo slide, porque nós vamos ser breve hoje, não se preocupe, a gente vai ser breve, a gente vai ser bem objetivo, direto e claro. E aqui no segundo slide, aqui nós temos, eu preparei para vocês, né, um outro ponto interessante que ele coloca no livro. Isso aqui está no livro, pessoal. Isso aqui eu pego só os elementos cruciais do livro e coloco aqui para vocês. E aqui eu vou comentar. Ouvir com empatia. E aqui o autor coloca um ponto bem interessante que você deve prestar atenção. A maior parte das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender. E isso é verdade, pessoal. A maioria das pessoas não escuta, né, o outro com a intenção de compreender, mas às vezes de rebater, de replicar ou de refutar a outra, né? E aqui o autor ele dá alguns direcionamentos. Elas ouvem com a intenção de responder, que é o mais óbvio, né? Que é o mais prático, é o que a gente mais observa. Elas estão sempre falando ou se preparando para falar. Tem um autor que eu vou citar aqui, que ele é brasileiro, que é o autor chamado, ele é historiador, que é o Leandro Carnal. Ele sempre dá esse exemplo, né? Que ninguém ouve ninguém. Leandro Carnal ele dá um exemplo muito bom, porque ele fala que hoje em dia ninguém ouve ninguém. Se você falar que acorda, por exemplo, 7 horas da manhã, a outra vai responder, eu acordo 5. Né? Se você falar que lê um livro por semana, a pessoa vai falar que lê 2 livros por semana ou 3. Né? Se você falar que está com uma dor de cabeça, a pessoa vai falar que eu tenho um tumor, eu tenho um câncer. Né? Então, assim, as pessoas estão sempre, né, elas não estão ouvindo, elas estão só apenas rebatendo, ou seja, contra-argumentando, etc. e tal. Isso aqui o Leandro Carnal ele dá um exemplo, depois vocês podem ir lá nos vídeos dele, que ele dá um exemplo bem interessante sobre isso aqui. O segundo tópico aqui que eu preparei, ele afirma, né? O autor afirma, deixa bem claro. Quando eu falo em atenção empática, estou me referindo à atenção com a finalidade de compreender. Então você tem que ouvir atentamente, de forma empática, se colocando no lugar do outro, com o intuito de entender ali o contexto da fala, né? Porque a fala ela tem um contexto, a pessoa ela tem ali uma circunstância, né? Ali tem um momento que você deve compreender. Então você tem que sempre estar atento aos detalhes, às circunstâncias, ao momento, de que lugar a pessoa está falando, de que ponto a pessoa está falando, né? Aonde que a pessoa quer chegar com a fala dela, qual o objetivo da fala dela. Então, tudo isso aí você tem que analisar direitinho para não ficar um diálogo apenas você rebatendo, refutando e rebatendo. Fica uma comunicação muito ruim. Né? E aqui, no terceiro tópico, né, que eu achei fundamental isso aqui, achei crucial mesmo, que ele fala assim, você pode me acompanhar aqui na seta aqui do mouse. A essência da atenção empática não está em concordar com alguém, ou seja, não é porque você vai se colocar no lugar do outro que você está concordando com o argumento do outro, que você está concordando com a opinião do outro, mas sim, eu dar continuidade aqui, mas sim em compreender aquela pessoa profundamente, tanto no plano emocional quanto no intelectual, pessoal. É você entender ali o contexto ali com profundidade, né? É você não ficar às margens, né, de uma compreensão rasa, de uma compreensão muito banal, trivial, pueril, né, por exemplo, uma compreensão infantil. Enfim, esse é um elemento. Quando eu li isso aqui, eu posso garantir para vocês que mudou muita coisa.
dá para incorporar no nosso dia a dia, né? Eu já tive várias situações que a pessoa, eu trabalho com pessoas e eu já tive várias situações em que teve alguns problemas e aí eu espero a pessoa falar, eu espero a pessoa ouvir, falar tudo, né? Colocar tudo para fora o que ela tem. E aí depois a gente vai chegando a uma compreensão e já chegou o ponto de até a pessoa mesmo pedir desculpa e tal. Enfim, a questão é, isso melhora bastante a nossa relação interpessoal. Isso melhora bastante também a nossa compreensão, a nossa capacidade de se comunicar com outras pessoas, né? Então, lembre-se, né? Esse é um hábito muito importante. Nós estamos no 5º hábito. Eu acho que não preparei mais, porque chegamos no final. Enfim. Então, pessoal, o vídeo era esse aqui, pessoal. Nós já falamos, né? Nós já falamos de alguns hábitos aqui. Se você não está entendendo do que se trata esse vídeo, esse 5º hábito aqui, você pode retomar, que nós estamos fazendo aqui uma maratona, pessoal. Nós estamos desenvolvendo aqui conteúdos relacionados ao livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós já falamos sobre o primeiro hábito, né, que é ser proativo. Segundo hábito, começar com o objetivo na mente. Terceiro hábito, primeiro, mais importante. Quarto hábito, pense em vencer. Né? E o 5º hábito, que é esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, procure primeiro compreender para depois ser compreendido, pessoal. Então eu vou deixar aí na descrição. Peço que você se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, com seus amigos, familiares, etc. e tal. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, para nos dar aí uma ajuda e deixa aí um comentário. E aí, você já foi uma pessoa que não fala antes de ouvir? Você é uma pessoa que já cometeu essa falha, né, esse erro de não esperar a outra falar para depois compreender? Então deixa aí nos comentários aí a sua opinião, o seu argumento, a sua fala. E agradeço demais para quem ficou até aqui. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.